Só peço a compreensão até eu me acertar aqui. Então, a gente passou alguns ensinamentos que tem na Guimarães, né? E daí a gente mostrou, por exemplo, algumas coisas que estão dentro da tradição, dentro do nosso dia a dia, que estão dentro da tradição, né? E aí a gente comentou um pouco sobre Hillel e Shammai, a questão ali da paciência de Hillel, tá? Aí foram feitas perguntas aí para tentar irritá-lo e ele passou bem nessa parte. E aí, posteriormente, nós vimos ali a questão da... Depois dele passar pelo teste, nós vimos um outro episódio que envolve da Hillel e Shammai em relação à Torá escrita e oral, né? Aí que Shammai expulsou a pessoa e Hillel conseguiu atrair e convenceu da Torá oral, por exemplo, com o Aleph Beit, né? Se o Aleph Beit, eu posso dizer que o Tav tem som de Aleph se não tiver uma tradição oral, né? Então, até mesmo para ler em hebraico, eu vou ter que ter uma tradição. Aí, depois disso, nós vimos ali também o caso de um gentil que chegou para Shammai e queria se converter enquanto estava num pé só, né? E aí ele falou, não faça aquilo que você não quer que faça para você, né? Que daí é mais ou menos que Yeshua diz também no Novo Testamento. Vou passar meio rapidinho, tá? Aí no Shabat 31a, que é a parte que eu pedi para vocês lerem, não sei se vocês conseguiram ler durante a semana ou não. Quem conseguiu ler essa parte? Como o Lourenço já sei que já pertencia um grupo judaico-messiânico, o que você acha dessa questão aqui, Lourenço? Do 31a, em relação ao gentil, né? Nós vemos ali o gentil, que queria ser o sumo sacerdote, né? Então, vamos ler aqui, então, 31a. Houve outro incidente envolvendo um gentil que estava passando atrás da sala de estudos. Eu vi a voz de um professor que estava ensinando a Torá para seus alunos e dizendo o versículo: essas são as roupas que eles farão: um peitoral, um éfode, um manto e uma túnica de trabalho, e uma mitra e um cinto. Êxodo 28, verso 4. O gentil disse: essas vestes para quem são designadas? Os alunos disseram: para o sumo sacerdote. Então o gentil estava passando próximo do lugar onde se estudava a Torá, ali de um Beit Midrash, né? E aí ele passando ali perto dessa yeshiva, ele ficou curioso, ele viu falar de uma roupa, ele achou muito bonito a descrição dessa roupa e perguntou quem que usa essa roupa, o sumo sacerdote. E o gentil disse assim mesmo: eu irei e me converterei para que me instale como sumo sacerdote. Então ele quis se converter para o judaísmo para ele ser sumo sacerdote. E ele veio antes de chamar e disse-lhe: converta-me com a condição de que me instales como sumo sacerdote. Chamar empurrou com um côvado de construtor na mão. E ele veio antes de Hillel e ele converteu. Então aqui nós vemos o caso do gentil que queria ser sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote só pertence à casa de Levi, né? E aí ele, como não sabia de Torá, disse a Shammai, e Shammai achou isso arrogância, e aí expulsou ele. E aí ele foi diante de Hillel. E Hillel disse a ele, ao convertido: veja como que algumas vezes, quando você vai dizer não para uma pessoa, ou quando você vai... a pessoa quer fazer algo, mas aquilo você sabe que não é para aquela pessoa, ou é uma coisa que a pessoa não tem a capacidade para aquilo, né? Ou também, às vezes, a pessoa não sabe daquela regra, então daí a pessoa ensina de um jeito de você não ofender a pessoa. Então isso é importante para nós, tanto rapazes quanto mulheres, de saber como dizer ou não, né? Que tanto não como sim, quando você vai dizer, você tem que dizer com sabedoria. Nesse caso, que Hillel tinha sabedoria, né? Não é normal que apenas aquele que conhece os protocolos da realeza seja nomeado rei. Então, Hillel falou: você pode ser um sacerdote, mas você tem que saber dos protocolos, né? Vai e aprenda os protocolos reais, envolvendo-se no estudo da Torá. E ele foi e leu a Bíblia. Quando chegou ao versículo que diz: o homem comum que se aproximar será morto, Números capítulo 1, verso 51, o converso disse a Hillel: a respeito de quem o versículo fala? Quem que é esse homem comum? Tá? Esse homem comum, será que é um gentil? Ou não é alguém de Israel? Quem que é?
Hillel disse até mesmo no que diz respeito a Davi, rei de Israel. Então, Hillel diz que até mesmo o rei Davi não poderia, supostamente, fazer a função de um sumo sacerdote. O convertido raciocinou uma fortiori. Fortiori é, como que eu posso dizer, se uma coisa menor é proibida, tanto mais uma maior. Então, vou dar um exemplo. Se alguém mata uma outra pessoa, a pena... não, desculpa. Eu me confundi no exemplo. Por exemplo, se a pessoa vai roubar e a pena é de morte, então se a pessoa mata alguém, com certeza a pena vai ser de morte, tá? Então, esse é o exemplo. Se numa coisa menor acontece tal coisa, tanto mais numa maior, será no mínimo igual, tá? Então, voltando ao exemplo do roubo. Se a pessoa rouba e a pena é de morte, tanto mais para aquele que mata alguém. Com certeza tem que ser no mínimo a pena de morte. Então, nesse caso aqui de Fortiori, tá? Infere o próprio. Se o povo judeu é chamado de filho de Deus, e devido ao amor que Deus o amou, ele o chamou Israel é meu filho, meu primogênito, Êxodo 4, verso 22, e no entanto está escrito sobre eles, e o homem comum que se aproximar será morto, um mero convertido, que sem mérito, com nada mais do que seu cajado e bolsa de viagem, tanto mais se aplica a ele também. Então, o que acontece? O gentil entendeu. Se ele era gentil, e nem mesmo um filho de Israel poderia ser o sumo sacerdote se não fosse da casa de Levi e da família de Aharon, então como que ele poderia ser um sacerdote? Ele entendeu, e aí ele compreendeu, e aí ele foi conversar com Shammai, né? Conversou, o converso veio a Shammai e disse-lhe que ele retratava sua exigência de nomeá-lo sumo sacerdote, dizendo: eu sou digno de ser sumo sacerdote? Não está escrito na Torá, o homem comum que se aproximar será morto? E ele se aproximou de Hillel e disse: Hillel, paciente, que as bênçãos repousem sobre sua cabeça, enquanto me coloco sobre as asas da proteção divina. A Guimarães relata, por fim, os 3 convertidos se reunirem em um só lugar e disseram: a impaciência de Shammai buscou nos afastar do mundo. E Hillel, a paciência dele nos trouxe para debaixo das asas da presença divina. Então veja, 2 sábios da época, um sábio era Shammai e outro Hillel, eles tinham maneiras de tratar as pessoas diferentes, tá? Não quer dizer que Shammai não fosse inteligente, mas ele não era sábio, no sentido de saber usar a sua inteligência, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Então, a pessoa pode saber muita coisa de matemática, mas não aplica aquilo, não tem proveito daquilo. Então, ele é inteligente, mas falta sabedoria. Então, a questão da inteligência e sabedoria inteligente é aquele que tem conhecimento, mas ele não sabe como aplicar aquele conhecimento. E já a pessoa sábia, ela consegue aplicar esse conhecimento. Então, Hillel, ele conseguia dizer um não, mas de uma forma sábia, tá? Então, nós temos que aprender essa questão. Deixa eu olhar os comentários aqui. Os comentários. O Lourenço colocou aqui. Acho que por desconhecimento ele achou que poderia ser um sacerdote. Depois ele entende com o estudo, foi o que entendi. Não, beleza, é isso mesmo, Lourenço. Deixa eu conferir aqui se o pessoal está conseguindo acompanhar, tudo ok por enquanto. Vamos para mais uma parte agora, Tratado de Pessahim 103b. Nós temos aqui o final da Havdalah, tá? No Sidur, se você pegar na página 217, você verá a última bênção, a bênção Hamavdil, a bênção da separação, que ela é feita no finalzinho da Havdalah, quando depois de acesa a vela, é derramado o suco para apagar essa vela. E aí a bênção aqui no Sidur, por exemplo, bendito seja tu, ele é nosso Deus do universo, que faz separar o santo do profano, a luz da escuridão, Israel dos mais povos, e o 7º dia dos 6 dias de trabalho. Bendito seja tu, ele que separa o santo do profano. Então nós vemos aqui que no Tratado de Pessahim, tem várias bênçãos da Havdalah, e a bênção final da Havdalah está no Tratado de Pessahim. Então, como a gente já mencionou, mas vale relembrar, boa parte da liturgia que está no Sidur, ela se encontra no Talmud, e o Talmud foi escrito no mínimo do século II até o século VI. Mas lembrando que já muito, na época de Yeshua, boa parte da tradição dos anciões já existia, e antes de Yeshua também na época de Êxodo e Neemias, e os princípios também vêm antes ainda de Êxodo e Neemias, tá bom? Então aqui nós vemos, Rava começou sua recitação de Havdalah e disse:
Então, a gente faz a recitação final da Havdalah de acordo com o sábio Rava, tá? Quem distingue entre o santo e o profano, entre a luz e a escuridão de Israel e as nações, e entre o sétimo dia dos 6 dias de trabalho. E por último, daí, Tratado de Pessahim, 116a, onde nós vemos ali, então, a canção Manishtamat, tá? Que a gente faz em Pessah. Todo mundo entendeu esses slides aqui, tá? Da semana passada. Vão dando um ok aí no chat. Estou acompanhando aqui pelo celular o chat. Quem entendeu, tá tudo tranquilo. Então, beleza. Vamos minimizar isso daqui. E vamos começar, então. Lembre que eu falei para vocês que com 6 anos em diante estuda a Mishnah, né? E daí, com cerca aí de 13 a 15 anos, começa a estudar, então, a Guemará. Então, hoje, nós vamos começar a estudar o primeiro tratado do Talmud, o tratado de Berahot, tá? Lembrando que a Mishnah é a mesma dos dois Talmud, do Talmud Bavili e do Talmud Yerushalmi. Bom, como eu consigo compartilhar a tela com vocês, deixa eu minimizar aqui também. Eu quero entrar com vocês aqui no Google só para mostrar a questão do Sefaria, tá? Então, você escreve aqui, ó, no caso meu aqui tá, mas eu vou escrever para vocês verem Sefaria, ok? Entra. Aí você vai aqui no site, tá? É um site em inglês. Você abre aqui. Abrindo, você verá Tanar, Mishnah. Então, vai ter parte da Bíblia, vai ter parte da Mishnah, Talmud, tá? Se você clicar, por exemplo, na Mishnah, aqui estão as Mishnayot, tá? Então, aqui nós temos a Mishnah de Berahot, PA, Demai e assim por diante. Aqui nós temos todos os tratados, ó. Moed, depois Nashim, Nezikim, Kodashim, e o último, então, Tahorot, tá? Então, esses são as 6 ordens com seus respectivos tratados. A Mishnah, que são essas partes que Berahot, PA, Demai, Kilaim, é a mesma nos dois Talmud, no Talmud de Bavili e no Talmud de Yerushalmi, tá? Então, vamos aqui voltar. Ó, voltei. E agora eu clico no Talmud. Aí você tem Talmud aqui em cima, ó. Bavili e Talmud de Jerusalém. O Talmud de Bavili, a Mishnah de Berahot, era comentada, tá? No Talmud de Bavili. As demais Mishnayot não são comentadas, tá? Se eu clico no Talmud de Jerusalém, você verá aqui que os respectivos tratados, eles são discutidos aí no Tratado de Jerusalém, tá? Berahot, PA. Aí, se você entra, por exemplo, no Berahot, aqui tem as páginas. Você clica, por exemplo, numa página. Nesse caso aqui do Berahot vai estar tem umas coisas em hebraico e em inglês. Aí, no caso aqui no meu computador, você vem aqui e traduz, ó. Traduziu. E aqui aparece daí com a tradução, tá? Inglês e português. Quem sabe inglês, daí tem mais facilidade, né? Opa. Uma aba mais aqui. Quem está conseguindo acompanhar por enquanto essa parte aqui, eu vou voltar um pouco para trás aqui. Voltar mais uma vez. Ó, você vai aqui em cima, daí eu vou colocar no Talmud de Bavili, tá? Então, nós temos aqui Berahot, que é comentado. Tudo tranquilo para vocês aí? Tudo certinho? Aí voltamos. Voltamos mais uma vez. Deixa eu ver como... tá. Mishnah. Aí, a perna Mishnah, hoje nós vamos estar estudando, então, as Mishnayot. Ó. O Tratado de Berahot, ele tem 9 capítulos, tá? Do capítulo 1 até capítulo 9. O capítulo 1 tem 5 Mishnah, tá? Aí você clica aqui, ó, tá em hebraico e tá em inglês, que daí, nesse caso, tá em português, que já tá traduzindo já, né? Aí nós temos aqui o tratado e a sua respectiva tradução, tá?
E é isso que nós vamos estar estudando hoje. Vamos ver se nós conseguimos terminar o capítulo 1 de Berahot. Vamos aí até 9 horas, 9h10 mais ou menos. E vamos estudando, então, a Mishnah de hoje, tá? Eu vou sair agora daqui. Vamos voltar para a imagem. Tá? Então, Tratado de Berahot. Estou estudando as Mishnayot. Capítulo 1, primeira Mishnah. Aqui é somente uma introdução, tá? Vamos ler, então. O início do Tratado de Berahot, o primeiro tratado das 6 ordens de Mishnah, ou do Talmud, né? Abre com uma discussão sobre a Mishnah, sobre a recitação do Shema, já que a recitação do Shema abrange uma aceitação do jugo do céu e das mitzvot, dos mandamentos, e como tal constitui a base para todos os ensinamentos subsequentes. A Mishnah começa com as leis sobre o momento apropriado para recitar o Shema. Então, o capítulo 1 do Tratado de Berahot, a primeira Mishnah, e todas as demais Mishnayot, o principal assunto vai ser a oração do Shema Israel, tá? Isso aqui é só uma introdução, aí a gente vai para a Mishnah. Essa é a Mishnah número 1, tá? Aqui começa o Talmud. Vamos ler aqui a Mishnah. A partir de quando, isto é, a partir de que horas alguém recita o Shema à noite, diz o momento em que o sacerdote entra para participar de sua terumá. Então, a terumá era uma porção que era tirada para os sacerdotes, tá? A Torá não estipula essa porção de terumá, tá? Mas é uma porção que se tirava para os sacerdotes. Segundo os sábios, é cerca de 2%, tá? 2% que se tirava para o sumo sacerdote. Até quando se estende o tempo para a recitação do Shema noturno? Até o final do primeiro turno, tá? O termo usado na Torá, Deuteronômio 6, verso 7, para indicar a hora da recitação do Shema à noite é Beshod-Becha, tá? Quando te deitares, ou quando você se deita, que se refere à hora em que os indivíduos vão dormir. Portanto, o momento da recitação do Shema é a partir da primeira parte da noite, quando os indivíduos normalmente se preparam para dormir. Então, vou explicar até essa parte aqui, quando os indivíduos se preparam para dormir, né? O Shema noturno, a parte da noite, você pode fazer desde o momento que escurece até a hora que as pessoas costumam dormir. Segundo a tradição, é desde o momento que dá o pôr do sol até o momento da meia-noite, tá? Então, geralmente, deve-se fazer o Shema do momento que o sol se põe até a meia-noite, que seria o tempo normal de se fazer o Shema noturno, tá? Essa é a declaração do rabino Eliezer. Os rabinos dizem, o tempo para a recitação do Shema noturno é até a meia-noite, tá? Então, do momento do pôr do sol até a meia-noite. Bom, antes de nós continuarmos aqui na Mishnah, do Rabban Gamaliel, vamos só dar uma olhadinha. Quero que vocês tenham o Sidur. Quem tiver o Sidur aí fácil, vamos abrir na página 184, tá? O arbítrio, o serviço da noite. Página 184 do Sidur. Deixa marcado aí. E nós temos, então, na página 185, a oração do Shema Israel, tá? Então, esse Shema da noite, a gente vai fazer do momento do pôr do sol até a meia-noite. Novamente, vou perguntar se vocês estão conseguindo acompanhar, se está tudo tranquilo, estão entendendo até aqui. Sim, Então, o Assá falou que está tranquilo, o Ariel também. Beleza. Agora a gente vai ver na Mishnah que depois do teu esse Rabban Gamaliel, quem conhece um pouco de Bíblia e lê a parte do Novo Testamento, esse é o sábio da época de Yeshua, quando Yeshua faleceu, e as pessoas queriam prender os apóstolos, matar os apóstolos. Aí o sábio falou, se é de Deus, vai continuar. Isso não é de Deus,
vai ser Atos dos Apóstolos, tá? Então, esse sábio que está aqui, Rambam Gamaliel, ele é citado no Novo Testamento, tá? A Mishnah relata que, vamos ver aqui, Rambam Gamaliel diz, pode estar a chamar até o amanhecer. Então, veja, os sábios determinaram que o chamado deve ser feito do pôr do sol até meia-noite. Diz que pode ser feito até próximo de clarear o dia, próximo de ser, tá? Indicando que o Bechor Berra deve ser entendido com referência a todo o tempo que as pessoas dormem em suas camas. Então, aqui, como a gente tem bastante adolescentes ou jovens, né? Depende da dormir. Se você não dormir 1 hora, 2 horas, 11 horas, 10 horas, 9 horas, depende das atividades do dia, né? Então, dá a entender que se pode fazer o chamar em outra tá? A Mishnah relata que Rambam Gamaliel praticou de acordo com a sua decisão. Houve um incidente em que seus filhos de Rambam Gamaliel voltaram muito tarde de um salão de casamento, ou seja, de uma festa de casamento. E disseram, visto que se preocupava em festejar com o noivo e a noiva, não recitamos o chamar. Ele disse, se o alvorecer ainda não chegou, vocês são obrigados a recitar o chamar. Ele explicou aos seus filhos que os rabinos realmente concordam com ele, e que não é apenas no que diz respeito à halahá, a lei, da recitação do Shema, mas sim, onde quer que os sábios digam até a meia-noite, a mitzvah pode ser realizada até ao amanhecer, tá? Então, aqui, Rambam Gamaliel falou que pode fazer o Shema até próximo do amanhecer. E houve um episódio que os filhos dele foram numa festa de casamento, e aí voltaram bem depois da meia-noite, e aí eles não estavam querendo recitar o Shema, porque eles entendiam que podia ser só até meia-noite. E aí Rambam Gamaliel falou, não, vocês podem fazer até ao amanhecer, tá? Então isso aí pode se aplicar a vocês. Se você faz faculdade, demora para chegar na casa, você pode fazer o Shema assim depois da meia-noite, não tem problema, tá? Mas quando você tem a oportunidade de fazer, você deve fazer antes da meia-noite, tá? Vamos supor exceções que você faz depois da meia-noite. Vamos conferir a continuação, tá? Continua ainda a Mishnah falando o seguinte. Rambam Gamaliel cita vários casos em apoio à sua afirmação, como a queima de gorduras e membros do altar. Devido à quantidade de ofertas de cada dia, os sacerdotes muitas vezes não conseguiam completar a queima de todas as gorduras e membros, por isso continuavam a ser queimados noite adentro, como está escrito. Esta é a lei do holocausto. O holocausto permanecerá sobre o altar toda noite até de manhã, enquanto tiver fogo no altar e queima, né? Levítico 6, verso 2. Isso quer dizer, é interessante aqui que para a recitação do Shema eles pegam outro acontecimento dentro da Torá. Então os sacerdotes faziam sacrifícios da tarde, e muitas vezes, como tinha muitos sacrifícios, esses sacrifícios ficavam queimando além da meia-noite, tá? Então até de madrugada, alguns sacerdotes ainda ficavam mexendo ali no fogo para que fosse queimado todos aqueles animais. Então se o animal poderia também, que tinha que ser queimado naquele dia, poderia passar a noite queimando, assim também entende-se que o Shema poderia ser feito. E, com respeito a todos os sacrifícios como ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa, que são comidas por um dia e uma noite, embora os sábios afirmem que eles podem ser comidos apenas até meia-noite. Então, veja, os sábios falam que só pode até meia-noite, pela lei da Torá, e eles podem ser comidos até o amanhecer. Isso é de acordo com o versículo. No dia em que for oferecido, devereis comer. Não deixe para amanhã. Levítico 7, verso 15. Em caso afirmativo, porque os sábios disseram que eles podem ser comidos até meia-noite? Isso é para distanciar a pessoa da transgressão, como se alguém acreditasse de que até o amanhecer para cumprir a mitzvah ele pode ser negligente e adiar até que a oportunidade de cumprir a mitzvah tenha passado. Então, o que acontece? Vou passar de um chutinho na câmera aqui. O que acontece? A halahá, a lei, elas são cercas. Então, nós temos um mandamento de recitar o Shema de manhã e de noite, 2 vezes, tá? Então, nós recitar o Shema segundo a tradição, segundo a Torá escrita, 2 vezes por dia. Até quando perguntaram para Yeshua qual é o maior mandamento, ele recitou o Shema, tá? Então, o Shema é extremamente importante, deve se recitar 2 vezes por dia. Algumas vezes, por exemplo, até nós, podemos pensar, bom, como podem recitar o Shema qualquer horário da noite? Eu vou recitar quando for dormir. Mas às vezes a pessoa vai lá, está assistindo um filme, está assistindo uma série, está jogando videogame,
Quando termina de jogar videogame, aquele negócio já está passado de sono, quando vê, apagou. Deixou de listar o Shema. Então, o certo nessa questão do nosso serviço a Deus, nós temos meio marcado. Não, eu vou fazer o Shema 10 horas da noite todo dia. Tá? Chega 10 horas, faz o Shema, para que não corra esse problema de você deixar de cumprir o mandamento. E, Marie, o que acontece se não listar o Shema? Bom, não tem maldição, mas também não tem bênção. Então, se você quer ser abençoado por Deus, você deve estar o Shema 2 vezes por dia. Então, de noite, por isso que os sábios estipularam até meia-noite, para que fosse uma cerca, para que a pessoa não transgredisse, ou melhor dizendo, desculpe, para que a pessoa não deixasse de cumprir o mandamento positivo, tá? Entenderam até aqui? Tranquilo ou não? Vão mandando aí no chat. O Ariel mandou entendido. Eu estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo acompanhar? O Asaf está por aí, o Miguel, o Lorenzo. A velocidade está boa, vocês querem que eu tente falar mais devagar ou tá bom? Por enquanto está tranquilo? O Asaf entendeu tudo? Então tá bom. Então, para o Miguel está travando um pouco. Para os demais, está travando também ou não? Para mim saber se é só a minha internet ou se pode ser a internet do Miguel ou algum outro problema, tá? Isso. Então, o Miguel falou que para ele está travando. Para os demais, está tranquilo? Por enquanto, só para mim saber também se a internet minha está tranquila, tá? A minha internet, ela agora que o computador é um pouco mais moderno, ela até que funciona bem, desde que não esteja ventania e chuva. Tá, para um travou, para outro travou também depende. Pode ser um pouco da minha internet, um pouco da internet da pessoa também, né? Mas, lembrando que vai ficar gravado a aula, e a gente vai tentando ajeitar, tá? Pô, a SAF tá normal, beleza. Então, a primeira Mishnah, nós vamos falando sobre isso, tá? E aí, quando você vai para Guemará, para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês o tamanho, a diferença que dá da Mishnah para Guemará, né? Então, aqui eu estou com o Tratado de Berahot em mãos. Eu consigo mostrar para vocês aqui. Não sei se eu consigo chegar na tela. Então, nós temos aqui a Mishnah, que vai até aqui. Aqui começa a Guemará, na página 2A, e aqui na minha gramática, página 2, tá? E aí, os comentários dessa Mishnah vai dar aí cerca de, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 9b. Então, veja, pessoal, tudo isso daqui, não sei se vão conseguir ver a grossura aqui, aqui tem 3 capítulos, tá? Esse aqui tem 3 capítulos dos 9. Toda essa grossura aqui é o comentário da primeira Mishnah, tá? Então, vai comentar sobre a Mishnah, mas vai para muitos outros assuntos diferentes no comentário. Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês também. Deixa eu minimizar aqui. Para gente ver a primeira, só para vocês verem o tamanho. Claro que tem Mishnah, que tem pouca Guemará depois, que é pouco comentário. Mas tem muitas que são compridos comentário depois. Deixa eu entrar aqui na Sefaria de volta. Só para mostrar para vocês. Então, Sefaria. Eu entro aqui. Ó, o Talmud, tá? Tratado de Bavili, vamos entrar no Tratado de Berahot. Vejam. Aqui, o capítulo 1 vai da página 2A até a 13A. Essa primeira Mishnah está no 2A, tá? E daí daqui até
até o 9b, então do 2a até o 9b, é comentários do 2a, que é a Mishnah, tá? Tudo isso daqui é comentário. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu pego a página 5a, por exemplo, olha o tamanho da página. Então, aqui nós temos, deixa eu traduzir aqui do inglês para o português. Então, veja. Aqui ele fala, falando sobre o Shema, ó, aí vai a discussão e continua, ó. Então, vamos ver o tamanho de uma página, para vocês terem uma ideia. Então, ó. Opa, passei aqui. Então, a página 5A deu 24 partes, ou 24 parágrafos, tá? Então, nesse caso aqui, a página 5A tem 24 parágrafos de comentários, então, e vai vários assuntos que eles vão entrando, explicando a Mishnah, mas daí quando vê vai para outro assunto, tá? É só para mim mostrar para vocês a abrangência do comentário da Mishnah. Então, a Mishnah, que foi escrita pelo século II, e depois a Guemará, que foi sendo explicações da Mishnah nos anos seguintes até o ano 600, tá? Bom, vamos tirar isso daqui agora. Vamos voltar para nossas telas aqui. Eu anotei aqui algumas passagens da Guemará que eu achei interessante para passar para vocês. Vamos lá, então, página 3A, aqui na minha gramática, página 2, tá? Isso aqui é a Guemará. Então, na Guemará, no comentário, tem uma passagem aqui, aí uma passagem aleatória, tá? Página 3A fala o seguinte: ensina-se 3 motivos para uma pessoa não entrar numa ruína, numa casa abandonada. Pela suspeita de promiscuidade, pois as pessoas podem pensar que lá tem uma mulher lá. 2, pelo receio que haja um desabamento, pois as paredes de uma ruína normalmente não são sólidas. 3, pelos maziquim, demônios, que habitualmente se ocultam em lugares desertos. Então, aqui, um comentário da Mishnah, que até eu acho um pouco engraçado, né? Fala 3 motivos para a gente não entrar em um lugar com ruínas, tá? Não é dentro da cidade, é fora, nos campos, tá? Então, se tem uma casa abandonada ou uma ruína abandonada, geralmente não deve entrar por 3 motivos. 1, por causa de ser lugar onde que as mulheres podiam estar, tá? Da promiscuidade. Um outro motivo, por causa dos ladrões também, tá? Os ladrões têm costume de se esconder em lugares desse tipo, tá? Nós vemos aí em grandes cidades, hoje, né? Os usuários de drogas, bandidos que acabam morando em prédios abandonados. O segundo, pelo receio que possa cair pelo perigo. E o 3, por causa dos maziquim, dos demônios que habitam em lugares desertos. Eu não sei se vocês vão lembrar, no Novo Testamento fala uma parte onde uma pessoa ela tinha um espírito impuro, ou ela tinha um cheirinho dentro do demônio, e aí quando o demônio saiu, a pessoa se livrou daquilo, né? E aí ela começa a deixar a casa vazia, ou seja, ela entrou o Espírito de Deus nela, mas ela acaba abandonando o Espírito de Deus, deixa vazia a casa. E aí pode ser que volte os maziquim. Então, veja interessante. Por que eu estou falando isso? Dentro do Talmud, a existência de anjos bons e anjos maus e demônios é uma ideia geral dentro do Talmud, tá? Então, se você for estudar os tratados, isso é uma ideia. Hoje, nós temos dentro do judaísmo algumas linhas que falam que o inimigo, por exemplo, não existe, tá? Que os demônios não existem, coisas desse tipo. Mas o que desmente o Talmud, e que o Talmud, em geral, fala da existência deles. E o Novo Testamento acaba falando deles, tá? Então, essa questão ali do Shedim. Além disso, pela suspeita de perigo. Então, nós devemos evitar situações de perigo, tá? Não devemos nos colocar em situação de perigo. Aí, na página seguinte, 3b, falando sobre o mesmo assunto, fala que, geralmente, os maziquinhos, os demônios, não costumam atacar pessoas acompanhadas. Mas, quando as pessoas entram em seu território, devemos recear, mesmo que sejam 2 pessoas juntas. Então, o que está dizendo aqui? Fala sobre a questão dos demônios, mas não só nessa questão.
nós devemos evitar situações de perigo. E hoje, no mundo, tem muita maldade, né? Sempre, na verdade, sempre teve, mas hoje está um pouco pior. Então, o jovem que quer servir a Deus, ele deve evitar situações de perigo, a qualquer custo, tá? Então, não pode se colocar em perigo, como também, por exemplo, as moças também não podem se colocar em perigo. Sair desacompanhada em lugares que são perigosos. Então, tudo isso tem que ser evitado, para que evite perigo, né? Que fala de ruínas e coisa desse tipo. E qual que é o motivo deles falar de ruínas na Guemará? Explicando essa Mishnah. Para aqueles que leram, claro, não foi pedido para vocês lerem, né? Claro, eu falo, aqueles que leram, claro, como eu já estudei tempos atrás, né? O que acontece? A Guemará, ela comenta sobre isso, porque teve uma pessoa que foi fazer a oração do Shema, a oração da Midá, e ela quis ficar num lugar sozinha, ela entrou numa ruína, tá? E aí, a pessoa entrou dentro da ruína, e aí apareceu um outro sábio e esperou aquela pessoa sair da ruína para falar, você não pode entrar em ruínas, daí deu esses exemplos ali, tá? Então eu vejo interessantes essas curiosidades, né? Tá tranquilo para vocês por enquanto? Esse comentário aqui da Mishnah. Vamos ver mais alguns comentários da Mishnah, então. Vamos colocando no chat se estão conseguindo acompanhar por enquanto. Vamos ver uma outra parte da Guemará aqui. Nós temos aqui uma parte no Tratado de Berahota, N5b, que o sábio fala, por exemplo, 5b fala o seguinte: disseram-lhe, isso é que as pessoas costumam dizer, roube um ladrão e prove o gosto do roubo, ou seja, aquele que rouba de um ladrão também comete uma transgressão. Então veja interessante, nós temos no Brasil um ditado popular que quem rouba de um ladrão tem 1000 anos de perdão, né? Então tem um ditado popular que fala assim, dentro da ideia judaica, até mesmo aquele que rouba de um ladrão comete uma transgressão, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de que os fins justificam os meios, tá? Tem que tomar muito cuidado que hoje acaba tendo essa ideia, que é uma ideia errada, tá? De que, por exemplo, a pessoa enriqueceu, aí isso pode fazer de Robin Hood, né? Roubar a pessoa rica, né? Então a gente vê que isso não é correto, tá? Então nós temos que tomar cuidado para a gente também não julgar essas pessoas por causa de riqueza e também até mesmo evitar roubar do próprio ladrão, né? Aí continua na página 6A, vamos ver aqui que eu anotei, página 42. Você lembra para vocês que eu falei? Então, estou passando as curiosidades, né? Eu passei para vocês, na primeira aula ainda, sobre a questão do gato preto, né? E aí, no 6A, fala o seguinte: quem quiser vê-los deve trazer uma placenta que saiu de uma gata preta, filho de uma gata preta, primogênita, filho de uma preta, de primogênita. Queimá-lo no fogo e moer, transformando em cinza. Então, encher seus olhos com as cinzas e os verá. Então, aqui fala da questão do gato preto, só por curiosidade, tá? Aqui no Talmud, daí a gente sabe que surgiu esse costume de falar que o gato preto dá azar, coisa tipo, mas não tem a ver diretamente com o gato preto, tá? Então, fala na página 6A. Bom, essa parte da Guemará, eu acabei não pegando todos os pontos ali bem certinho para vocês, então eu vou querer continuar agora a Mishnah, tá? Estou conseguindo acompanhar. Então, vamos para a próxima Mishnah agora aqui. Mishnah segunda, tá? Na página 9b. A gente falou sobre o Shema da noite. Agora vamos falar sobre o Shema da manhã, tá? A segunda Mishnah fala sobre isso. Desde quando se recita o Shema da manhã? Desde quando uma pessoa pode distinguir entre o céu azul, Tehelet, e o branco, tá? Então,
a partir de qual momento que você pode fazer o Shema de manhã? A partir do momento que você já consegue distinguir, por exemplo, bem de madrugadinha, se você olhar para o céu, ele vai mudando as tonalidades dele, tá? Então de noite está escuro, mais próximo da manhã, quando fica entre azul, o celeste e o branco, tá? Então começa a surgir esse branco aqui, começa a surgir a claridade. Então, claro que às vezes a pessoa fica um tempo sem levantar bem de manhã, mas se você levanta bem de madrugadinha, você verá que antes do sol aparecer, ele já começa a clarear. Então, a partir do momento que se enxerga o céu azul e um branco, começa a clarear, você já pode recitar o Shema. Rabi Eliezer diz em quando se pode distinguir entre o céu celeste e o verde claro, tá? Então, segundo Rabi Eliezer, seria um momento um pouco antes ainda, tá? E deve terminar o Shema até o fim do período em que você se levanta, ou seja, o nascer do sol, quando o sol começa a brilhar. Aqui acaba tendo uma questão que é um pouco diferente do que acontece conosco hoje, que antigamente a maioria das pessoas elas iam dormir normalmente em torno das 9 horas da noite, tá? A maioria das pessoas dormiam, então escurecia e um pouquinho depois que escurecia, a maioria das pessoas dormiam e bem de madrugada as pessoas estavam geralmente acordando. Então, na Mishnah, fala que o horário melhor de fazer o Shema é desde o momento que começa a clarear até o amanhecer completo, tá? Então, seria bem de manhãzinha, que seria o melhor horário de fazer o Shema. Muitos judeus ortodoxos, para quem, no meu caso, quando eu viajei para Israel, eles começam a fazer o Shaharit no avião, bem nesse momento que começou a clarear, eles já estão fazendo o Shaharit, porque na Mishnah fala que o melhor horário é bem de manhãzinho. Aí lascou para nós, né? Por que lascou para nós? Porque a maioria de nós, eu em particular, vou dormir 1 hora, 1h30, aí se levanta geralmente 8, 7h30, 8h30, depende do dia, como daí eu tenho um negócio próprio, né? Então tem essa questão aí que é um pouquinho mais complicado de fazer bem no horário melhor, tá? Mas qual que é o horário máximo que se pode fazer o Shema? Vamos ver. Rabi Ranchua diz, pode-se estar o Shema matinal até as 3 horas do dia. Então, desde o amanhecer, vamos supor que amanheça 6 horas. 7, 8, 9 horas, tá? Então, a maioria das comunidades judaicas, eles falam que deve-se fazer o Shema até as 9 horas da manhã, cerca aí de 3 horas desde o amanhecer até as 9, tá? Embora haja um período de tempo definido para a recitação do Shema, quem recita o Shema naquele tempo em diante não perde nada, embora ele não cumpra a mitzvah. Ele recitar o Shema num tempo determinado. Ele é considerado como alguém que lê a Torá e é recompensado de acordo. Então, dentro da tradição judaica, o melhor horário de fazer o Shema é do amanhã, da parte que começa a clarear antes do sol surgir até o sol surgir. Esse é o melhor horário. Mas pode-se fazer até cerca aí de 9 horas. Daí depende no inverno, seria até as 9, no verão, daí pode ser um pouquinho mais das 9, 9h20, 9h30, tá? A recitação do Shema. Dentro da tradição, tá? Como que nós entendemos essa parte aqui do Shema? A gente entende que o Shema da manhã você pode recitar até cerca aí até cerca do meio-dia, tá? Que daí é um horário que podemos dizer que é a parte da manhã. Deixa eu ver se vai para o Mishnah número 3, tá? Então nós entendemos que o Shema, como a Torá escrita não determina bem o horário, a gente pode fazer desde o amanhecer até o meio-dia, tá? Então, esse é o nosso costume de fazer até o meio-dia. Mas, se você quer ser mais rigoroso, você pode fazer antes das 9, ou até as 9. E se você quer ser ainda mais zeloso, você pode fazer bem de madrugadinha, tá? Bem de manhãzinha ali, começar do clarear até o horário que o sol nasce. Quem que vai conseguir fazer nesse horário aí?
No meu caso particular, o Ariel consegue fazer tranquilamente, levando 6h30. Eu faço no segundo horário, né? O segundo horário que antigamente eu faço antes das 9, né? Aí, no nosso caso, na nossa comunidade, como nós começamos no Charrari até as 10, a gente ficava fazendo chamar. Aqui para nós começamos a 9h30, mas mesmo assim o chamar a gente faz depois aí geralmente das 10 horas, né? Durante o Shabat. Mas se bem que o Shabat é dia de descanso, né? Aí a gente tá mais descansado. O Asaf aí acorda que hora? Miguel, a Isabelle, Como? Eu acordo 5h30, me preparo, já vou pegar o ônibus. Não tem É? ônibus. Aham. Você estuda na escola adventista ainda, Asaf? Estudo sim, Roxo. Ali dá uns minutinhos para chegar lá. É o quê? Uma meia É, hora? mais ou menos. Poxa, sou só eu que não consigo levantar esse horário. O Miguel também levanta às 6, hoje em dia. Eu também na época que estudava, também estudava de manhã, também levantava esse horário, né? Na época que eu fazia o segundo grau, que eu já tinha ali meus 14, 15 anos, eu fazia academia de manhã antes de ir para a escola naquela época. Eu ia, então, levantava às 5 horas e ia para academia, e aí chegava na escola às 6h30. Naquela época eu tinha mais energia, né? Hoje em dia já não tem essa energia. Então todos vocês aí vão conseguir ser o mais zeloso do Shema, tá? Isso vão conseguir fazer bem de manhãzinha, tá? Aí até vocês podem tentar levantar aí um pouco antes do nascer do sol e tentar ver se consegue distinguir aqui o que o Rabino Eliezer disse e do que os outros sábios falaram, tá? E desde quando a pessoa pode distinguir entre o azul celeste e o branco, e Rabino Eliezer azul celeste e o verde claro, tá? Entenderam por enquanto? Tudo tranquilo? Mandar um ok aí, daí vamos para o próximo. Então, a primeira Mishnah fala do Shema noturno. A segunda Mishnah fala do Shema da parte da manhã. Para não ficar pesado hoje, a gente vai ler só mais a Mishnah número 3, tá? E aí, para a próxima aula, a gente continua a Mishnah 4 e 5, e daí, quem sabe, a gente começa o capítulo 2 também, tá? Agora é 8h55, vamos estudar, então, a terceira Mishnah. Daí, então, para a próxima aula, a gente estuda a quarta e a quinta, e daí vamos também para o capítulo 2. E aí eu tento achar mais algumas curiosidades aqui no Talmud, que eu confesso para vocês que na parte da Guimarães hoje não consegui arranjar um tempo ali para confirmar mais algumas situações que ocorrem ali nos comentários, tá? Lembrando que a principal parte é a Mishnah. Muito provavelmente, nas aulas, as aulas que vão dar sequência, nós vamos pegar todas aí as Mishnayot, certo? Vamos mandar todas elas juntas, tá? Então, estudamos Berahot, depois vamos indo para as demais Mishnayot. Bom, vamos lá. Terceira Mishnah, página 10b, que é a Mishnah. Beit Shammai e Beit Hillel. Então, a gente vê aqui bastante discussão dessas duas escolas, tá? Lembrando que eles são os Zugot, tá? São as últimas duas duplas que tinham. Contestaram a maneira adequada de estar o Shema. Beit Shammai diz, deve estar o Shema de maneira indicada no próprio texto do Shema. Portanto, à noite, cada pessoa deve reclinar-se de lado e recitar o Shema, em cumprimento do versículo, quando se deitar. E pela manhã deve se levantar e estar o Shema em cumprimento ao versículo, quando se levanta, como está declarado, quando você se deitar e quando você se levantar. Então, o que Beit Shammai ensina? De noite, você faz o Shema deitado, como se fosse reclinado, né? Deitado, você faz o Shema deitado, como o texto fala. E de manhã você faz o Shema ao levantar. Então você faz o Shema de pé. Então a opinião do Beit Shammai é fazer o Shema deitado de noite e de manhã fazer o Shema de pé, tá? Beit Hillel diz, cada pessoa se chamar como ele está e pode fazer em qualquer posição que seja confortável para ele, tanto de dia como de noite, como é declarado. E quando você caminha pelo caminho, quando alguém
não está nem em pé e nem reclinado. Em caso afirmativo, de acordo com Beit Hillel, porque foi lá quando se deita, quando se levanta, isso é apenas para denotar o tempo, na hora que as pessoas se deitam e a hora que as pessoas se levantam. Então, segundo o Beit Hillel, você pode fazer o chamar da maneira que você se encontra, ou da maneira que está mais apropriado. Pode fazer sentado, pode fazer de pé, pode fazer deitado, tá? Segundo o Beit Hillel. E daí, o que eles perguntam? Mas é a parte que se deita e se levanta. Aí o Beit Hillel fala que é o tempo de fazer o Shema. Então, é essa parte que a maioria das pessoas vão deitar e a maioria das pessoas se levantam, que é o horário mais apropriado para fazer o Shema. Com relação a esta halahá, Rabi Tarfon diz: uma vez eu estava vindo para a estrada, quando parei e reclinei para estar chamado, de acordo com a declaração de Beit Shammai. Embora Rabi Tarfon fosse discípulo do Beit Hillel, ele pensava que cumprir a mitzvah de acordo com a opinião do Beit Shammai seria um cumprimento mais meticuloso da mitzvah, aceitável para todas as opiniões. Então, veja, Rabi Tarfon diz que ele seguia a escola de Hillel, mas como Beit Shammai era mais rigorosa, ele entendeu que se ele cumprisse de acordo com Beit Shammai, ele teria mais mérito, tá? Por ser uma forma mais rigorosa. E aí acontece, no entanto, ao fazê-lo, coloquei-me em perigo devido aos salteadores da estrada, bandidos, né? Que abordam os viajantes. Os sábios disseram-lhe: você merecia pagar com sua vida, como você transgrediu a declaração de Beit Hillel. Essa afirmação está explicada na Guimará. Então, veja, Rabi Tarfon, ele não sabia que não deve seguir a opinião de um e a opinião de outro. Tá? Tem dentro da tradição judaica, se você vai seguir a opinião de um rabino, você segue a opinião daquele rabino. Tá? Se você segue a opinião daquele outro rabino, segue a opinião do outro rabino. Então, tem essa questão também. Tá? Vocês que estão na comunidade de Rabat Terrestre, não quer dizer que você não possa ver outros rabinos, não quer dizer que você não possa aprender com outros ensinadores, não tem problema nenhum. Só que, quando tem algo na Torá que não está claro, tá? Quando tem algo na Torá que não está claro, você deve fazer de acordo com o teu mestre, tá? Então, isso é importante. Vocês também, com o tempo, vocês vão se tornar, vão se casar, vão ter suas famílias. Então, é interessante que quem for o teu líder, que você tem confiança, é claro, né? Você tem que ter confiança no teu líder. Se você tem confiança no teu líder e ele ensina de um jeito, e o outro líder ensina de outro, e a Torá não está claro em relação ao que deve se fazer, então você segue a tua liderança, tá? Não ficar, eu acho que aquele rabino está certo nesse ponto, vou seguir aquele rabino. Então tem que tomar cuidado nessa questão também. Então nós vemos aqui no Beit Shammai e Beit Hillel. No caso da nossa comunidade, por exemplo, no Kabbalat Shabbat, quem assiste a transmissão do Moshe, geralmente é feito sentado. Por que é feito sentado? Porque daí, como o Kabbalat Shabbat é feito geralmente em família, na mesa, então daí como a gente segue a opinião de Hillel, né? A maneira que se acha mais confortável naquele momento. E daí de manhã, como é feito daí num rito mais sinagogal, lá no caso, na casa do Rosh Moshe, é feito de pé, tá? Aqui em Prudentópolis, daí, como a gente faz na sinagoga o Kabbalat Shabbat, a gente faz de pé também, tá? Mas, lembrando, tem essas duas opiniões. Beit Shammai faz o Shema deitado de noite e de manhã faz ele de pé, tá? Já Beit Hillel fala que pode fazer da maneira que se achar mais apropriada, tá bom? Tranquilo por enquanto? Vamos ver o pessoal aqui no chat. Vou mandando um ok aí. Pode escrever em hebraico também, Beseder, né? Ok, tudo em ordem. Enquanto o pessoal vai escrevendo aqui, vamos resumir, então, as 3 Mishnah que a gente estudou hoje, tá? Então, aqui o capítulo 1 de Berahot, tá? Capítulo 1. Tem 5 Mishnah e nós lemos e comentamos um pouco sobre 3 dessas Mishnah, tá? A primeira, o horário do Shema noturno. A segunda, sobre o horário do Shema diurno, ou seja, da parte da manhã, tá? Da parte clara.
E a terceira parte, as posições que deve fazer o Shema, tá? Nós vemos aqui, então, Beit Shammai e Beit Hillel. Você verá em várias sinagogas, algumas sinagogas fazem o Shema sempre de pé, algumas sinagogas Shema sentado, tá? Então, vai ser normal. Você em Israel, você nos Estados Unidos ou em algum outro lugar, aqui até mesmo no Brasil, em uma sinagoga, às vezes fazer o Shema sentado, tá? Isso pode ocorrer, já precisa estar preparado. Na nossa comunidade tem o costume de fazer o Shema de pé, mas quando é feito Kabbalat Shabbat, tem algumas vezes também por conveniência, por mais facilidade, é feito, então, chamamos de sentado, tá? Vocês conseguiram entender? Deu para acompanhar? Vocês gostaram? Veja de interessante. Então, o primeiro capítulo de Berahot é só sobre o Shema que nós estamos discutindo, tá? O horário de fazer o Shema e a maneira, a posição que você faz o Shema, tá? E aí, nas próximas duas Mishnayot, você vai ver um pouco das bênçãos do Shema, tá? O que eu vou pedir para vocês como tarefa, tá? Para vocês fazerem durante a semana. Darem uma lida ali na quarta e na quinta Mishnah, verem no Sidur sobre a oração do Shema, ler a bênção anterior e a bênção posterior do Shema, tá? Na página 187 do Sidur, por exemplo. Quero que vocês vejam a bênção, o Shema da manhã e o Shema da noite, vocês vejam a bênção que tem antes e depois. E quem quiser, é claro, pode também entrar no Sefaria e ver também as páginas da Guemará, comentando sobre as Mishnah, tá? E aí, se vocês verem algum comentário interessante, lá na Guimarães, vocês podem comentar na próxima aula, tá? E se vocês verem alguma pergunta, de alguma coisa que vocês entenderam na Guimarães, vocês podem me mandar daí no privado, tá? E aí, depende do caso, depende do tipo de pergunta, a gente pode daí colocar aqui, na hora que for, então, passar a aula, tá? Por que eu falo o seguinte? Vocês podem ler, tá? Se achar alguma curiosidade, podem comentar, mas perguntas, geralmente é bom passar para mim primeiro, para mim ver os assuntos que o Talmud fala de tudo que é tipo de assunto, tá? Então, por isso que é questão. Por isso que é importante vocês passarem para mim, caso vocês leiam as páginas da Guimarães e fiquem alguma dúvida. Malachi, como que eu faço, por exemplo, para encontrar a terceira Mishnah? Então, você pega lá no estado de Sefaria e procura 10b, tá? Então, eu vou só mostrar mais isso para vocês aqui. Ó, vamos tirar essa parte aqui. Você entra no Talmud, por exemplo, né? Aí, nós vemos aqui a tela, né? 10b. Então, vamos lá. Terceira Mishnah, 10b. Então, você entra aqui, coloca Berahot. Aqui tem as páginas e coloca 10b. Tá? Colocou 10b. Aí você desce. Vai descendo, uma hora vai aparecer a Mishnah aqui, ó. Vamos ver aqui, vamos descendo. Só um minutinho, vamos parece aqui. Epa, acho que foi muito. Ah, tá. Uhum. Ó, aqui, ó. Então, aqui na página 10b, só que nesse caso mais no final da página, é comprida essa parte aqui. Você vê aqui, Beit Shammai e Beit Hillel contestaram a maneira adequada de estar o Shema, tá? Aí foi aquela que nós lemos. Aí vem aqui. Aqui está a Mishnah. E daí aqui começa a Guimarães, no 11a. A Guimarães começa esclarecendo a razão da opinião Beit Shammai. Conseguiram, Beit Hillel explica a razão. Aí continua aqui, vocês podem ir lendo, tá? Aí, se vocês tiverem tempo, tá? Claro, vocês podem pegar onde está a Mishnah e ver depois os comentários que tem depois, tá? Na Guimarães. E aí, então, se vocês encontrarem alguma dúvida ou alguma sugestão, alguma pergunta, vocês podem colocar na aula. O principal que eu peço para vocês é lerem bem ali a quarta e a quinta Mishnah do capítulo 1 e revisar essas Mishnah que a gente já passou, tá? Tranquilo por enquanto? Vocês conseguiram acompanhar a aula de hoje?
E o que acontece com nossas aulas? Nossas aulas vão se tornando agora um pouquinho mais puxada, porque daí vai ser estudo mesmo, tá? Então vai ter que ler, vai ter que estudar, então a gente vai se aprofundando um pouco mais, tá? Lembrando que vocês estão estudando, essa parte aqui geralmente é estudada nas yeshivot, tá? Então, eu nos Estados Unidos, em Israel, é costume estudar essas Mishnayot. Aqui no Brasil, somente tem algumas comunidades mais fechadas que é estudado, tá? E aí vocês estão tendo a oportunidade. Eu não conheço pessoalmente nenhuma sinagoga que crê em Yeshua, aqui no Brasil, é claro, está ensinando assim diretamente essa parte do Talmud para a sua congregação, tá? A maioria só cita alguma coisa do Talmud e tal, mas geralmente não tem um estudo em si, e vocês estão sendo aí, tendo essa oportunidade de estudar e ver mais a fundo da nossa liturgia, das coisas que tem dentro da comunidade judaica, tá? Então, resumindo a tarefa, leiam a Mishnah número 4, a Mishnah número 5 do capítulo 1 e confiram no Sidur as bênçãos anterior e posterior do Shema. E aqueles que tiverem mais tempo podem ler a Gemarada e ver os comentários desta Mishnah. Então, agora já é 9:09, né? 9:10 praticamente. Da minha parte, da aula seria isso. Alguma dúvida da primeira Mishnah até a terceira Mishnah? O Asaf está por aí, o Miguel, o Lorenzo. Então, o Poliel foi tranquilo. O Lorenzo também foi tranquilo. Geralmente nós devemos pôr o Asaf também, deu para entender bem. Então, geralmente nossa aula tem que ser mais ou menos de 1 hora para não ficar pesado, né? Não ficar muito puxado. Aí você vai estudando, se aprofundando. Nicolas também foi tranquilo, tá? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Aí se preparar para o Shabat. Amanhã daí já vamos ter a transmissão do Kabbalat Shabbat, do Shaharit. E aí vocês já podem ir conferindo as partes do Shema aí, revendo o Shema, revendo a questão ali de sentado, a questão do Shema de noite, a questão do Shema da manhã. É isso. Shalom para vocês. Lehitraot, Laila Tov, até mais.